Apresentação: Daniele Escher e Bruno Nascimento. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet, pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Sindifiscal MS. Hora de conversar com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, toda quarta-feira aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Dani. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Já dizendo que o programa de hoje é dedicado aos empreendedores do nosso estado. Esse exército que é necessário na economia, são responsáveis pela movimentação da nossa economia, são os nossos empreendedores. O programa é dedicado a eles. Em especial, hoje a gente vai falar com aqueles que fazem parte de um grupo do grupo que o Estado classifica como os devedores do Estado, aqueles que estão inscritos em dívida ativa, aqueles que estão com problemas, né, junto à nossa Procuradoria-Geral com relação às suas dívidas, muitos que tiveram até mesmo as suas atividades paralisadas. Vamos dedicar esse programa a eles e estar apresentando aqui soluções, né, possíveis, sugestões possíveis de serem implementadas de forma a vir colaborar com esse grupo da nossa sociedade. Clauber, em 2021, contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso do Sul deviam mais de 18 bilhões de reais ao governo estadual em tributos. Então, eu começo te perguntando o que é a dívida ativa. Dani, a dívida ativa é onde são inscritas, né, as inscrições estaduais daqueles contribuintes que não tiveram as suas obrigações tributárias cumpridas. Então, o empresário, todo mês, ele tem os tributos a serem recolhidos para o Estado. Se ele fica inadimplente, existe dentro da Secretaria de Fazenda um setor que a gente chama lá de UCOB, a Unidade de Cobrança. Quem é o chefe hoje dessa unidade, um amigo meu, Jael Caires, um fiscal, amigo há anos, para quem eu mando um abraço também nessa manhã. E dentro desse processo de cobrança, não conseguindo êxito, não sendo possível, né, obter ali o pagamento desse contribuinte, essa inscrição, essa empresa é encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, que possui também um setor que faz gestão dessa dívida ativa, porque aí nesse momento, então, é inscrito essa dívida dentro do cadastro de dívida ativa do Estado e a Procuradoria passa, então, a acompanhar, adotando as medidas cabíveis para conseguir, né, realizar essa cobrança extrajudicial ou mesmo judicial. Então, basicamente, a dívida ativa é isso. E é claro, aí são impostas algumas restrições também a esses empresários, né? Sim. A partir do momento que esse empresário, né, essa empresa que está inadimplente, que não está em dia com o pagamento dos seus impostos, uma vez que ela é inscrita em dívida ativa, ela vai, né, passar a ter algum desconforto. Ela não consegue mais tirar, por exemplo, uma certidão negativa que é necessário, por exemplo, para participar de uma licitação. Não consegue mais. Ela passa a ser alvo de uma cobrança, além da extrajudicial, uma cobrança judicial, né, passa a entrar até em processo de execução, podendo ter até mesmo bloqueio dos bens da sua empresa, né, ou aqueles que estejam ligados ali à sua atividade. E na agenda do Sindifiscal, existe alguma proposta que facilite a renegociação da dívida ativa para os contribuintes que estão no vermelho? Sim, isso é um exercício, né, dentro daquilo que a gente vem promovendo, né, já há mais de um ano. Faço aqui uma ressalva que não é pretensão nossa esgotar o assunto, como tudo que a gente vem apresentando aqui. A gente vem colocando temas para debate, para apreciação de todos aqueles que estão envolvidos diretamente no problema. Em especial hoje aqui falando de dívida ativa, nós temos à frente lá na Procuradoria, Dr. Barcelos, para quem eu mando um abraço também, vem realizando lá um brilhante trabalho à frente da cobrança da dívida ativa do Estado. E em conversas, né, com todos os profissionais da área, estudando o tema, o assunto que vem sendo feito não só aqui no Estado, mas também na União, em outros estados, a gente vem trazer hoje uma proposta possível de ser implementada para debate, para estudo,
onde o objetivo final é justamente resgatar esses empreendedores. Muitos estão nos ouvindo nessa manhã, muitos empresários, muitos em situação difícil com relação ao cumprimento das suas obrigações tributárias, outros que já estão fora da atividade empresarial, justamente por estarem inscritos em dívida ativa, muitos por já estarem com a inscrição estadual cancelada, né? É aquele empreendedor, a gente comentou aqui outro dia, dos pequenos empreendedores, o tempo de vida dessas empresas é estimado em 5 anos. Né? Um percentual pequeno consegue vencer a barreira dos 5 anos, justamente por falta, né, de uma maturidade, de um preparo, de uma assessoria no exercício ali da sua atividade. Então, o programa hoje é dedicado a essas pessoas. Analisar como é a mecânica. Eu sou um fiscal, pode até não parecer, né? Eu sou um fiscal, pode não parecer, mas eu sou sensível. Eu sou sensível. Tem uma brincadeira que fala que quem gosta de fiscal é a mãe, né? A esposa, às vezes, né? E os filhos. É uma brincadeira nisso. Mas um fiscal, ele também é contribuinte. Eu cobro imposto, mas também pago imposto. E eu tenho sensibilidade e eu reconheço, eu admiro o empreendedor, o empresário, aquele que tem coragem, né, de abrir uma inscrição, tirar um CNPJ, uma inscrição estadual e empreender, porque ele gera emprego. Né? Desculpe te interromper aqui, você está falando do fiscal, é tipo oficial de justiça, assim, né? Chegou o oficial de justiça, o povo já... chegou o fiscal. Pois é. Mas a arrecadação, uma vez essa dívida inscrita, quando a Procuradoria passa, né, a fazer gestão da cobrança da dívida, desse estoque da dívida que a gente chama, isso passa a entrar também na previsão de receita do Estado. E como a gente aqui vem analisando, passar alguns números aqui, fruto do que estava inscrito em dívida ativa, né, o Estado conseguiu recuperar via Procuradoria. Em 2019, 48 milhões. 2020, 97 milhões. Foi um número bom. Em 2021, tivemos de receita, né, fruto da dívida ativa, dessa cobrança, 45 milhões. Então veja que 2021, em relação ao ano anterior, teve uma queda de praticamente aí 50%. 2020... Mas teve pandemia também, né? Teve Acredito pandemia, teve outras ações, né? E aí eu vou além também, porque a cobrança da dívida não é só na Procuradoria, é na unidade de cobrança, na UCOB, de forma administrativa. Então, se lá na UCOB, dentro da Secretaria de Fazenda, tem mais êxito nessa cobrança, diminui o serviço lá na Procuradoria. Então, isso tem também a sensibilidade do governo, ações que o governo adota, buscando tirar essa pressão que você acabou de falar. Em tempo de pandemia, vamos tirar um pouco o pé do acelerador em cima dessas cobranças. Então, há toda uma sensibilidade, é o que eu estou falando. Somos fiscais, mas somos sensíveis. Existe também, embora a nossa atividade seja vinculada, né, dentro daquilo que a lei possibilita, as ações são tomadas. Né? Mas, fruto dessa cobrança de dívida, 2021, 45 milhões, esse ano já conseguimos cobrar mais de 30 milhões dessa dívida. Mas a observação que eu faço é que isso está dentro de um universo, vou falar só de dívida tributária, de 18 bilhões e 300. Hoje? Hoje nós temos, fechado 2021, não tenho atualizado, não trouxe dado atualizado até agora, em 2022, mas até o fechamento de 2021 o Estado tinha em dívida ativa tributária mais de 18 bilhões e 300. Dívida tributária. A não tributária estava na ordem de 700 milhões, bem menor, mas a tributária, 18 bilhões e 300. Então você compara 18 bilhões e 300 e a gente conseguindo tirar desse montante, de receber realmente para o Estado, em 2021, 45 milhões. Muito pouco em relação a esse universo. Essa classificação dessa dívida que eu falei dos 18 bilhões, ela é separado em 2 segmentos. A gente chama de dívida de curto prazo e a dívida ativa de longo prazo. Isso é em função da expectativa de receber, né, esse valor que o empresário tem para pagar. Então, se há uma expectativa grande, a gente classifica a dívida ativa de curto prazo. Se a expectativa é pouca, é duvidosa, né, existe muito pouca expectativa de conseguir receber esse recurso, a empresa já cancelou a inscrição, já não tem mais o que buscar daquela empresa para executar, enfim, aquela empresa, aquele empresário que está por trás daquela empresa já está à margem.
da economia, já está à margem. Ele já buscou outra atividade, mas ele não consegue mais empreender. Então, essas são classificadas como dívidas de longo prazo. Então, agora, como é que a gente divide o que a gente tem dentro desses 18 bilhões e 300? De curto prazo, hoje classificado 2021, nós tínhamos apenas 67 milhões. De longo prazo, aquela que a expectativa é menor para recebimento, nós tínhamos mais de 18 bilhões e 200. Agora, por trás dessa de longo prazo, desses 18 bilhões e 200, existem milhares de CNPJs, milhares de inscrições estaduais, milhares de CPF, porque por trás de uma empresa tem um contribuinte, tem um cidadão. Mais que isso, um empreendedor que tentou gerar emprego, tentou entrar na economia, mas não deu certo. E ele hoje está nos ouvindo aqui. E muitas vezes tem um impacto psicológico grande também, né? Um impacto psicológico, anos ele fica puxando ali, né? Ele fica dentro daquele problema. Sofrendo com aquela situação. Sofrendo aquela situação. Muitos até com sentimento, como a gente até comentou aqui antes, como se ele fosse um infrator, né? Como eles... Aqui o Brasil não tem prisão civil, como é o modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Graças a Deus por isso, né? Porque senão, mas com esse sentimento. E eu, como fiscal, eu falo, não. Ele não cometeu infração nenhuma. Ele empreendeu. Ele tentou. Ele teve coragem de abrir um CNPJ e uma inscrição estadual e buscar gerar renda para ele, para a família e gerar empregos dentro da economia. E esse é o foco do nosso programa. Por isso o programa é dedicado a essas pessoas. E o que o Síndico Fiscal traz hoje? Traz propostas que sejam possíveis resgatar essa massa, essas milhares de empresas que possuem por trás CPFs, que eu estou dizendo aqui, que a gente está comentando, que para mim são heróis, não fracassados. São heróis. Eles não fracassaram. Eles apenas não tiveram êxito num primeiro empreendimento, ou num segundo, às vezes. Ike Batista, ele faliu, já teve entre as maiores fortunas do mundo, pela revista Forbes. O Ike Batista quebrou várias empresas antes de ter sucesso na dele. E a última, que foi a maior do mundo, a maior brasileira, também quebrou. Então ele apenas não teve êxito. Ele não é um fracassado. Fracassado é quem não tenta. Fracassado é quem tem medo. E quando eu venho aqui no programa hoje falar que nós dedicamos esse programa, né, a essa massa que está vivendo essa realidade, é fruto da nossa admiração e falar que o Estado precisa. A economia do Estado precisa dessas pessoas, desses empresários, precisa de trazer de volta essas empresas para a nossa economia, porque o que gira a economia são os empreendedores. Nós temos que valorizar e ajudar os nossos empreendedores. E quais seriam essas propostas, Cláudio? Essas propostas. Dani, o Código Tributário Nacional, que é de 1966, né? A lei complementar 5.172. Ela tem lá as 11 modalidades que prevê a extinção de um crédito tributário. Dentro dessas tem a transação tributária. Tem o pagamento, parcelamento, dação em pagamento, enfim. Mas, dentro dessas modalidades, nós temos a transação tributária, que carecia de uma regulamentação para ela ser usada. A União, no ano de 2019, lançou a MP 889, de 2019, que foi convertida em 2020 para a Lei 13.988, que regulamentou a transação tributária. Eu estou falando de transação tributária, que essa é uma das duas propostas que a gente está trazendo aqui, que estão em conjuntas, para a gente buscar ajudar essa massa de empreendedores do nosso Estado. A transação tributária, ela vai além de um refis simples, que a sociedade conhece. Cada 2, 3 anos, o Estado, a União, a Prefeitura, onde dentro de um refis você pode ter um parcelamento dentro de uma redução, né, considerável em cima de juros e de multa. Não do principal, não do que foi devido no imposto, né, originalmente, mas uma redução em cima de multa, em cima de juros e aliado a um parcelamento. Isso é um refis. A transação, ela pode ir além disso. A União, quando regulamentou a transação tributária, que era necessário para esse instrumento ser utilizado, ele teve um foco maior nas micro e pequenas empresas, mas também alcançou as grandes e médias empresas. O que ela trouxe de novidade? Para as grandes e médias empresas, a União concedeu 50% de desconto sobre a dívida total, não apenas juros e multa.
50% de desconto total. Que é o que costuma ser feito em refis, né? Exatamente, Como você que é o que costuma o refis. E parcelamento em 84 vezes. Micro e pequenas empresas tiveram 70% de desconto sobre a dívida total e um parcelamento em até 145 vezes. E essa possibilidade da transação tributária pode ser feita não só na via judicial, que a gente chama, seria através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas também dentro do âmbito da própria Receita Federal, na esfera administrativa. Então não é necessidade de esperar chegar a estar inscrito em dívida ativa, né? Então, dentro dessa possibilidade, então a gente observa na transação tributária descontos que podem ser dados de uma forma mais agressiva, prazos e formas especiais para pagamento, prazos podem ser maiores, a gente pode contar com um diferimento para o início do pagamento, até uma moratória num período inicial. São modulações que podem ser feitas dentro dessa transação tributária, uma vez regulamentada por lei, né? Substituição ou mesmo alienação em garantias que podem estar sendo dadas dentro do pagamento dessa dívida. E esses benefícios também podem ser acumulados. Não precisa, você pode usufruir de mais de um desses benefícios de forma concomitante. Então, a transação tributária, nós estamos aguardando, né, até de uma forma ansiosa aqui no Estado. Isso já é fruto de estudo. Outro dia eu estava conversando com o doutor Barcelos. Isso é uma proposta, a Procuradoria espera essa regulamentação por parte do Estado, que já está em estudo, né, que possa implementar aqui no Estado a transação tributária. Tá? Então, a regulamentação desse instituto, que é, né, a transação tributária, isso será um passo importante para a gente começar a sinalizar para esses empresários uma forma mais vantajosa para ele voltar ao mercado. Mas aí, Dani, a gente tem aquele empresário que ele já está há 3 anos fora da sua atividade e está com a empresa em fase de cobrança, né? Ele está dentro de um processo de cobrança judicial, mas já está há 3 anos fora, 4 anos fora da sua atividade. Qual é o estímulo adicional que esse empresário pode ter para estar voltando ao mercado para honrar uma transação tributária? Vai aqui mais uma proposta de síndico fiscal. Aliar um benefício fiscal a esses empresários, a esses contribuintes. Fica aqui a proposta, então, de concedermos uma redução na carga tributária, uma redução no ICMS a ser pago via benefício fiscal para todos esses contribuintes que desejam voltar a empreender e busquem, né, uma solução de compor via uma transação tributária com uma condição muito mais favorável para pagamento, de forma que aquilo que ele tem para pagar mensalmente dentro do acordo que ele faz dentro da dívida ativa, ele tem de desconto dentro do benefício fiscal a partir do exercício da sua atividade mensalmente. Cláuber Aguiar participando aqui com a gente da coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada, Cláuber, e até quarta que vem. Eu que agradeço, Dani. Fica aqui um abraço e um incentivo a todos os empresários do nosso estado que estão dentro disso que a gente colocou aqui hoje, né? Creiam, é possível, e o Estado estará sempre pronto a estar auxiliando todos os nossos empreendedores. Um forte abraço, Dani. Repórter CBN. Oferecimento